A Pequena Dorrit, de Charles Dickens. A Pequena Dorrit é um dos romances já da maturidade do escritor inglês Charles Dickens, no século XIX, dentro da literatura vitoriana, que foi publicado entre 1855 e 1857. Conta a história de um homem, um cavalheiro, o William Dorrit, que perde todo o seu dinheiro, ele fica preso por dívidas, né? E vai viver nessa prisão por anos, Marselshire, na Inglaterra. A sua esposa não quer se separar dele e vai com ele para lá. Eles levam os 2 filhos pequenos e a sua terceira filha nasce ali, a Amy Dorrit, a Pequena Dorrit, nasce na prisão de Marselshire e vai viver ali até a sua vida adulta. Tem muita coisa depois disso, isso é só o início. Mas eu gostaria de fazer algumas observações e espero não esquecer de nada para falar de A Pequena Dorrit. Eu disse que é um romance da maturidade do Dickens, porque ele vai falecer em 1870 e esse romance, como eu disse, termina de ser publicado em 1857 e o Dickens já escrevia há muito tempo, pelo menos desde fins da segunda metade mais ou menos dos anos de 1830, quando ele começa a publicar os seus primeiros escritos e vai sair do seu primeiro romance, As Aventuras do Sr. Pickwick, ainda nos anos de 1830, ou seja, nos começos da Era Vitoriana. E a gente percebe uma diferença. Não é que o Dickens não fosse um bom escritor, ele já era. Como disse a escritora inglesa contemporânea, recente, há alguns poucos anos falecida, Doris Lessing, o Dickens era um gênio, ele realmente era. Mas você percebe que há uma evolução, aquilo que eu estou chamando de maturidade artística e que alguns teóricos e estudiosos de literatura, né, da obra do Dickens e da literatura em geral, afirmam também, porque a gente percebe aqui como é que há uma evolução na criação dos tipos do Dickens. No início da sua obra, nos seus primeiros livros, eu acredito, isso é uma opinião pessoal, há críticos que não concordam, que você já encontra alguns personagens importantes que não são caricaturas. Mas eu acho que não há como argumentar, seja qual for o crítico, que no final da sua obra, nos seus últimos romances, como este aqui, você já tem personagens realmente que saíram da caricatura. Aparece um ou outro tipo menor que se encaixa nisso, numa figura caricata, geralmente para fazer algum tipo de humor. Mas você tem muito mais complexidade na criação dos personagens, no desenvolvimento, na pintura que o Dickens vai fazer. E a gente encontra isso aqui. Para dar um exemplo, você tem uma gradação muito maior, como se fosse um espectro que vai do personagem totalmente mau, passando por aqueles que são mais ou menos maus, que têm características de bondade e de maldade, como a maioria de nós, né, seres humanos normais, comuns, até chegar ao nível de um personagem totalmente bom. E eu acredito que a gente possa defender com argumentos que existem 2 aqui, que são seus 2 protagonistas. A Amy Dorrit, a filha do William Dorrit, a Pequena Dorrit, e o Arthur Clennon, que é o principal personagem masculino aqui. Eu diria que é o protagonista masculino de A Pequena Dorrit. O Arthur Clennon vai aparecer mais tarde, a gente vai ficar sabendo algumas coisas sobre a vida dele. Ele não teve uma infância alegre e nem cheia de amor, apesar de ter pai e mãe. E mais para o final do livro a gente vai ficar sabendo mais coisas ainda sobre a infância do Arthur. Algumas revelações até chocantes. E a gente encontra então essa gradação que demonstra o nível de maturidade artística do Dickens na sua criação, no seu desenvolvimento de personagens, na criação dos seus personagens. Quando você tem muito menos tipos caricatos e você não tem aqueles personagens que são totalmente maus, com exceção de uma figura aqui, e que é uma figura secundária. Ela tem importância, eu não vou dizer quem é, ela tem importância, mas ela não tem a mesma importância que a gente encontra alguns vilões dentro da obra do Dickens em romances anteriores.
E aí eu destacaria em A Pequena Dorrit, por exemplo, a questão da prisão dos devedores. O pai do próprio Dickens foi vítima disso. Ele foi preso por dívidas, ele ficou na prisão. O Dickens teve que sair da escola, teve que parar os estudos e começar a trabalhar por conta disso. E os biógrafos afirmam que isso é uma experiência que ele jamais esqueceu. E você tem um detalhamento aqui muito maior, por exemplo, que os comentários sobre prisões por dívidas que aparecem em David Copperfield, que é considerada sua autobiografia disfarçada, e do que aparecem, por exemplo, em alguns momentos do seu primeiro romance, As Aventuras do Sr. Pickwick, que é o seu romance mais leve, mas que tem um ou outro momento dramático também, e que fala da prisão de devedores. Mas aqui o quadro é realmente sombrio. O Dickens ele não evita o assunto, pelo contrário, ele mergulha nele. Há passagens em que você acompanha a degradação de certos personagens com detalhes. E isso pode ser até um pouco deprimente de se ler. Porque o Dickens tem a capacidade de nos envolver enquanto leitores com as suas figuras. E fazer com que a gente torça, se condoa, né? Enfim, não consiga assistir friamente, não consiga assistir tudo aquilo de longe. A gente também vai ter o horror da burocracia, que também é uma coisa que aparece em alguns romances do Dickens, mas que aqui também ele entra em detalhes, né? Como é que você às vezes tem dentro do governo certos departamentos que funcionam de uma forma que parece que é para você não conseguir fazer as coisas. E aí entra o aspecto de sátira de A Pequena Dorrit, porque realmente existe um departamento criado pelo Dickens aqui dentro, que é citado várias vezes, que o propósito dele é fazer com que as coisas não aconteçam. E o Dickens diz isso com todas as palavras. É para que as coisas não aconteçam. E quando você chega lá tentando descobrir alguma coisa, como a certo momento do livro, o Arthur Clemens chega lá e diz que ele quer saber, dão a ele um monte de papéis, ele tem que fazer um monte de requerimentos, ele tem que preencher e levar para um outro setor. E aí naquele outro setor o mandam com mais papéis para ele apresentar em outro setor. Alguém já viu esse filme? Pois é. E aqui a gente tem esse aspecto de crítica também, não só a questão da prisão por dívidas, mas a questão da burocracia, como ela entrava a vida das pessoas, inclusive e muito especialmente de pessoas boas, que querem fazer coisas boas e não conseguem, porque a burocracia não deixa. Também a gente vai ter, como eu falei, dos personagens bons, né? Personagens realmente bons. A gente tem o casal de protagonistas, né? Os dois protagonistas do livro, que é o Arthur Clennon, que é um homem bom até no sentido dele ser um homem realmente adulto, né? Na sua postura diante da vida, porque todos nós já demos com aquelas criaturas que quando lhes acontece algum problema, elas empurram a responsabilidade daquilo para todos, menos para si mesmas. E há um momento muito dramático em A Pequena Dorrit, em que o Arthur toma uma decisão, não por maldade, não porque ele foi levado pela ira, mas porque ele foi mal informado. Mas aquela decisão dele tem peso, tem consequências funestas, terríveis. E quando ele se dá conta daquilo, ele não se desculpa, ele não se esquiva, ele diz: não, isso é culpa minha. Fui eu que fiz. Eu tomei uma decisão errada, eu vou prejudicar uma outra pessoa, porque essa é a grande dor dele. Ele vai prejudicar uma outra pessoa por causa da sua decisão errada, mas ele arca com todas as consequências da sua decisão errada. Então é um personagem bom, e aqui eu uso no sentido bom também nesse sentido, de ser uma figura madura, né? Porque esse é um sinal da maturidade. Quando você tem problemas, ainda que todos nós tenhamos sim atenuantes, em vários casos, mas quando nós temos problemas, quando fazemos alguma coisa errada, tomamos um caminho errado, fazemos uma escolha errada, se você é uma pessoa realmente madura, você aguenta aquilo e arca com as consequências do que você fez. E é isso que o Arthur faz aqui. E isso é muito doloroso de acompanhar a certo momento do livro. E quanto a Amy, né, a Amy Dorrit, me ocorreu enquanto eu estava terminando de ler esse romance que a Amy se encaixa perfeitamente numa passagem que está no Novo Testamento, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13,
quando está escrito que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é isso que a Amy Dorrit faz. Ela é o tipo de pessoa que ela não retira o seu amor. Quando ela dá o seu amor a alguém, quando ela dá a sua lealdade a alguém, ela nunca toma de volta. E ainda que eu admire muito isso, muito mesmo, a gente percebe, porque o romance também vai nos falar da ingratidão, como há pessoas que se aproveitam disso, né? Do fato de estar diante de uma criatura que realmente, quando dá o seu amor, não toma de volta, não importa o que a outra pessoa faça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por último, eu achei impressionante no último terço desse romance como o Dickens me deu, para mim, eu não vivi a época, eu só li a respeito, vi documentários e vi filmes, mas me deu tipo uma antevisão, ele escrevendo isso cerca de 70 anos antes que acontecesse, do que deve ter sido a queda da Bolsa de Nova York em 1929, já no século XX. E ele escrevendo isso entre 1855 e 1857. Por quê? Porque acontece uma coisa que já está sendo preparada desde o início do romance, de uma forma leve, né, de uma forma discreta, e vai crescendo essa situação até o terço final, mais ou menos, do romance, e aí eclode aquela crise, né? Aquela crise econômica, aquela crise financeira, que não vai abalar o mundo, como aconteceu com a queda da Bolsa, mas vai abalar a Inglaterra, dentro dessa criação ficcional do romance, né? E aí eu fiquei pensando que deve ter sido isso, as pessoas devem ter se sentido da maneira que os personagens aqui se sentem quando cai essa catástrofe financeira sobre elas, como as pessoas em 1929 devem ter se sentido. Pessoas que perdem fortunas de um dia para o outro. É muito impressionante essa parte do romance, que é a parte mais para o final, né? Há muito que chorar, muito mesmo. Há um outro momento que você sorri da mordacidade, né, da sátira do Dickens. E há muitos personagens que você tem vontade de abraçar. E esse é, com certeza, um dos melhores romances que eu li esse ano. Está na minha lista dos 10 melhores. Isso é 100% certo.